Você já percebeu que existem profissionais com menos experiência que você, menos formação, menos tempo de mercado que você, menos prática, mas que parece que elas dominam completamente o Instagram? Enquanto isso, você passou anos construindo a sua reputação no presencial, investindo, estudando, fazendo uma especialização, atendendo clientes, tendo a prática unida à teoria, muito bem alinhada, entregando resultado. E agora está num conflito, porque nada disso, nada dessa sua expertise está aqui apresentada no digital. Como se existisse uma distância enorme entre a profissional que você é na vida real e entrega no presencial e a profissional que te enxerga aqui no digital quando procura o teu nome e recebe o teu nome por uma indicação. E sabe o que é mais frustrante? Ver pessoas muito menos preparadas ocupando esses espaços que a gente olha e diz: nossa, eu adoraria ter essa oportunidade, adoraria estar palestrando, adoraria ser convidada num podcast para falar, estar num summit, estar num evento, fechando outros clientes e outros contratos. E virando uma referência, inclusive, por conta dessa autoridade de anos de trabalho. Enquanto você continua sendo descoberta apenas pela indicação, e tá tudo certo, porque foi essa indicação que te trouxe até aqui, você olha para o digital com um pouco de preguiça, resistência, como se o digital tivesse te ignorado, não faz parte para você, porque tem muita coisa para aprender e você não estudou tudo que você estudou para chegar até aqui e fazer Instagram. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você acredita mesmo que o problema de você estar aqui é falta de conteúdo? Que você realmente precisa aprender a fazer tudo sozinha? Editar, gravar, postar, fazer Canva? Que tudo que está faltando para você é só aprender uma grande estratégia para se posicionar? Mais um curso, mais um template, mais uma fórmula, mais uma aula gratuita, mais um modelo de post. Como se essa fosse a resposta. Porque se fosse assim, você já tinha resolvido, porque eu sei que você já comprou coisa, já investiu, já contratou social media, já contratou marketing. A verdade é que a maioria dos profissionais está tentando resolver essa questão num caminho que perde-se tempo. Elas acreditam que precisam só produzir conteúdo, quando na verdade o problema é que você precisa compreender que a gente está no momento da era dos vídeos, que essa é só mais uma etapa de adaptação da excelente profissional que você é e que assumir que você precisa se posicionar na rede é o mesmo que você fez anos atrás, quando você já colocou anúncio em revista, anúncio no rádio, fez um cartão de visita, fez banner, fez panfleto, anunciou na birosca da esquina, fez um outdoor e divulgou o seu trabalho do jeito que tinha naquela época. Porque hoje em dia, meu amor, produzir conteúdo não é mais um diferencial profissional. É o pilar de comunicação do seu negócio. Essa é a chave que você precisa virar na sua cabeça. Porque não importa quantos vídeos você publique, não importa quantas horas você passe criando conteúdo, não importa quantos seguidores você consiga atrair, se quando alguém chega no teu perfil, não entende quem você é, não tem posicionamento, não impacta, não reduz o tempo entre chegar pela indicação e já fazer a contratação, clicar lá naquele link, agendar e marcar com você. Se quando ele chega no teu perfil ele não consegue entender isso, ele não consegue entender o teu diferencial, o que você faz, ele não enxerga o teu valor, aqui a gente tem um ponto a resolver. Porque assim você vai continuar invisível. Invisibilidade não tem nada a ver com competência. Tem a ver com essa percepção e essa apropriação e clareza da sua narrativa para vir aqui para o digital. É por isso que eu quero te deixar com uma pergunta que eu quero que fique com você durante esse vídeo inteiro, porque a gente veio aqui para conversar sobre isso hoje. Você foi ouvida? Mas você foi lembrada? E por que eu estou te perguntando isso? Porque aqui eu preciso te contar uma coisa que talvez você não goste de ouvir, mas se você continuar acreditando que o mercado te ensinou até hoje, você vai continuar presa exatamente aí nesse lugar que você está. O problema, antes, não é algoritmo, não é o Instagram, não é o alcance, não é a falta de tempo e muito menos a sua capacidade. Isso são coisas que a gente vê mais ali na frente.
Porque o problema agora é outro. Ele é mais silencioso, digamos assim. Me responde com sinceridade. Quantos cursos você já viu se prometendo e você já comprou e já tentou produzir conteúdo com esses cursos? Quantas pessoas já te falaram que você precisa postar mais, que você precisa aparecer mais e postar todos os stories, que você precisa ser mais coerente, que você precisa entrar numa trend, que você precisa viralizar, que você precisa usar a música do momento, que você precisa aprender um método novo? Amor, se isso funcionasse, você não estaria aqui, porque tantas coisas que você já comprou já teriam funcionado. Concorda comigo? A questão não é só o quanto a gente posta, é o que o nosso perfil comunica em segundos. Que alguém entra e não decidiu se fica ou se sai. Você pode ter muito conhecimento, mas se ele não for percebido, ele não gera lembrança, indicação, continuidade, frequência. E aquilo que não é lembrado dificilmente é escolhido e indicado, principalmente aqui no digital. A maioria dos profissionais não sofre por falta de conteúdo. Sofre por falta de uma presença percebida. Mas eu te confesso que durante muito tempo eu acreditei também que o problema era outro. Bastava eu ter o meu conhecimento, a minha trajetória, os meus anos de trabalho, que bastava eu ser boa e muito profissional na minha entrega no que eu faço, que bastava ter essa experiência, que isso já era uma grande troca. Afinal de contas, durante mais de 3 décadas, eu sempre vivi de comunicação. Eu sou atriz, sou diretora de comunicação, sou diretora de movimento, tenho uma companhia de teatro durante 20 anos, passei mais de 30 anos entre palco, câmera, bastidor, ensaio, muita sala de ensaio, preparação, preparando a apresentação, pessoas para ocupar, de fato, palcos e telas. Uma vida inteira construída em torno de uma pergunta. Como que essa pessoa pode, da melhor forma, ocupar esse espaço, ser lembrada, conectar, estar ali presente, tocar as pessoas, seja numa peça, seja numa palestra, seja como mestre de cerimônia, impactar o outro? Foram anos estudando isso. E eu ensinava isso para atores, pessoas que trabalhavam, que tinham isso como ofício. E mesmo assim, tinham muitas camadas internas para a gente tirar de lá. E aí veio a pandemia. Vieram muitas transformações pessoais, profundas, e muitos recomeços. Eu saí de um Instagram de atriz de 20 mil seguidores para esse Instagram agora, que está quase chegando em 10 mil, do zero. Mas eu precisei reconstruir minha presença, precisei recomeçar novamente, precisei desbloquear coisas internas para acreditar nesse novo momento. E foi esse processo que eu descobri onde muita coisa mudou. A comunicação, ela não é performance, ela é presença. Performance é o que a gente ensaia para aparecer. E personagem não se sustenta por muito tempo. Presença é quando tá tudo ligado e mesmo você em silêncio, você é percebida e você tem essa presença. Quando eu entrei no Instagram com essa lente, eu percebi que algo mudou completamente a forma que eu comecei a enxergar os perfis profissionais. Olha só, imagina a seguinte situação, vem comigo. Alguém ouve falar de você, procura o seu Instagram, entra no seu perfil. Em poucos segundos, ela toma uma decisão: seguir, sair, confiar, assistir uma coisa para ver quem você é, continuar procurando outra coisa que fez ela conectar com você. O cérebro humano funciona assim. Primeiro ele percebe, depois ele interpreta e só então ele vai decidir. E muito cá entre nós é aqui que eu adoro quebrar uma máxima, que o tal do primeiro ponto de conexão é o hook do texto. Não é, é o inconsciente. Bem, mas isso a gente fofoca depois. É por isso que o seu cliente não compra de cara o conhecimento, ele compra uma percepção disso tudo que eu estou construindo aqui. E é aqui que está a maioria das análises de perfil não enxerga. A maioria olha o que você posta. O mapa da presença digital analisa que o seu perfil comunica quando você não está postando nada.
nos segundos em que alguém entra e ainda não decidiu o que fica, porque tem muita coisa para a gente trabalhar aí. É nesse momento que você perde ou ganha autoridade. É nesse momento que raramente tem a ver com uma quantidade exorbitante de conteúdo, mas tem a ver com a sua presença está organizada e como essa comunicação está coerente. E foi observando centenas de perfis com esse olhar diferente de dramaturgia, de narrativa, que eu percebi algo, que as profissionais mais lembradas não são necessariamente as mais experientes. São as que conseguiram transformar a sua autoridade numa boa narrativa e que o seu valor é percebido. E aqui a gente volta na pergunta que eu gosto de fazer. Você foi ouvida? Mas você foi lembrada? Que isso a gente precisa ficar memorizado. Isso ficou muito claro para mim trabalhando com esses perfis, com esse olhar. A primeira coisa que uma profissional da sua autoridade precisa não é de uma grande fórmula mágica para produzir conteúdo. É de mais clareza. É sobre o que você fala, faz, como comunicar isso, como isso vai impactar e como fazer isso. Como que alguém pode construir uma autoridade no digital se ainda não conseguiu enxergar a sua potência, a sua comunicação com nitidez? E aí, quando você contrata uma pessoa, vem alguém e diz, você tem que falar assim. Então, eu comecei a analisar perfis um por um e sempre encontrava o mesmo padrão. Perfis de mulheres super potentes, mas sem nenhuma direção, mas que tinham muitos conhecimentos, mas sem nenhuma narrativa, cheias de autoridade, mas zero de presença e muita gente escondida atrás de um perfil pessoal, sem nenhuma estratégia, dizendo eu não tenho tempo, eu não gosto de me expor. Bem, foi assim que nasceu o diagnóstico de posicionamento digital. Recentemente, eu analisei o perfil de uma profissional chamada Fernanda. Ela produzia conteúdo em 2 redes sociais, super experiência, muitos anos de prática, tem baita de um conhecimento, mas sentia que esse perfil não crescia e não vendia a sua mentoria na mesma velocidade da competência e da expertise que ela tem para trocar. Quando a gente olhou o perfil por esse viés do que eu chamo mapa da presença, a gente descobriu que o problema não era só a falta de conteúdo, mas estava faltando uma clareza, estava faltando entender o que ela fazia, o que ela vendia. A foto era uma logo meio perdida, uma bio genérica, os destaques estavam zero autoridade, bagunçados, a narrativa estava super fragmentada e um feed bem perdido, bem aleatório. Quando a gente organizou isso, gente, foto, bio, destaque e posts fixos, ela me mandou um print, que é esse aqui, que ela recebeu uma mensagem logo no segundo dia que ela tinha mudado isso. A pessoa dizendo, te encontrei e eu adorei o seu posicionamento, gostaria de conversar com você. E em 2 dias ela fechou 2 mentorias. Não é porque ela tinha postado mais, é porque finalmente o perfil dela comunicava quem ela realmente era, o que ela vendia, qual era o posicionamento dela, o que ela acreditava. A pessoa chegou procurando uma coisa e encontrou quando disse, eu gostei do seu posicionamento. A pessoa entendeu o trabalho. E deixa eu te contar como é que funciona esse diagnóstico. Você preenche um formulário super simples, mas ele vai me ajudar a compreender quem você é, porque você vai contar o que você é, o que você faz, para quem serve isso. A partir daí, eu analiso o seu perfil usando esse raciocínio de um mapa da presença digital, com esse olhar treinado de 30 anos de comunicação e centenas de perfis analisados. E você vai receber o seguinte. Nesse diagnóstico, vem um raio-x da sua presença. Como o seu perfil é percebido hoje, nos primeiros segundos de quem bate o olho e de quem chega. A gente começa a entender aonde está vazando a sua comunicação, aonde ela está perdendo força sem que você perceba. E aí a gente começa numa reestruturação estratégica. Eu te dou sugestão de uma nova bio alinhada com a sua presença e com o que você realmente entrega. A gente começa a falar sobre essa nova arquitetura dos destaques. Destaques é o Netflix onde a tua audiência valida coisas.
ou te derruba ou te coloca lá para cima. A gente fala sobre os 3 posts fixos que eu chamo de outdoor, é o que apresenta você, o seu trabalho, a sua metodologia, o seu posicionamento, quais são os mais indicados para você, para que a pessoa entenda tudo na primeira vez que ela chega. Um espelho da sua narrativa, essa mensagem central, que é o que te conecta, que é o que te diferencia. E aí também trago sugestões de próximos passos para você evoluir, para ter mais clareza, para entender, sem que seja uma lista interminável de coisas da moda e lista interminável de tarefa para você começar a se colocar em movimento. Tudo isso é entregue diretamente no seu WhatsApp em até 5 dias úteis e eu vou conversar com você, vou dizer, maravilhosa, ó, tá aqui o seu diagnóstico, você gostou? Me retorna, vamos bater um papo, ok? E agora, eu vou te pedir mais uma coisa. Vamos imaginar juntas agora alguém entrando no seu perfil de novo. Vamos de novo lá para a nossa tela mental. E pela primeira vez, você sente que esse perfil representa quem você é. Imagina não precisar mais ficar mandando o portfólio, enchendo a pessoa de outras informações por outros veículos de comunicação, não precisar mais explicar o que você faz, já chegar ao cliente certo, que quer de fato o que você entrega. Imagina essa maravilha. Porque o perfil já comunica isso por você, a pessoa já entende, já tira dúvidas ali, antes mesmo de você dizer qualquer outra palavra. Porque o posicionamento, meus amores, é filtro de cliente que a gente quer ou não quer. É aqui que a gente começa a filtrar as coisas. Imagina abrir o Instagram e ver uma mensagem de alguém que disse: nossa, eu estava procurando exatamente isso que você entrega. Olha que delícia. Né? Não por uma indicação, mas porque esse perfil já deixou muito claro o que ela quer e você tem para entregar. Porque ser lembrada gera oportunidade, gera autoridade, gera confiança, gera crescimento e não é mágica. É por clareza. Não tem milagre, tem técnica, tem trabalho, tem estratégia. Não é o que está hypado no momento. Mas antes de eu te falar do investimento, eu preciso falar sobre custo. Qual é o custo de não se posicionar? Pensa em oportunidades, clientes, contratos que você perdeu nos últimos meses, convites que não vieram, pessoas que entraram no teu perfil, não se conectaram, deixaram de te chamar para uma oportunidade, um projeto que chegou por uma indicação, mas a pessoa viu no Instagram, não deu conexão ali, achou que não valia. Quanto vale essa oportunidade? 500, R$1.000, R$5.000 no seu caso? Meu amor, eu não estou falando de azar, eu estou falando de organizar o seu trabalho, do que acontece quando um perfil não sustenta essa sua autoridade de anos e essa sua experiência e excelência. De novo, a gente precisa se perguntar, será que eu fui ouvida? Mas será que eu fui lembrada? O valor do diagnóstico do posicionamento digital é esse aqui, tá? Mas você pode receber a sua análise personalizada hoje por este preço. Esse é um preço promocional deste vídeo. Esse investimento não compra autoridade, mas ele pode te dar uma clareza exatamente o que falta para você parar de procrastinar e trazer o seu trabalho aqui para o digital. E eu sei também que você pode estar chegando aqui com uma dúvida, né? E eu vou te dar uma garantia, mas eu não garanto que você vai bombar, eu não garanto que você vai atrair pacientes, eu não garanto que clientes vão cair no teu colo da noite por dia, porque eu não posso garantir isso, porque tem o seu trabalho aí do seu lado. Mas, com certeza, o que você vai ler nesse diagnóstico vai mudar a sua percepção sobre você no trabalho para o digital, sobre você mesma e sobre o trabalho que você vai colocar em movimento. E compreender que está faltando, o que está faltando para dar esse próximo passo. Isso vai virar uma chave. É o start, a chavezinha que falta para você se colocar em movimento. Essa é a minha garantia. E como eu gosto de um trabalho personalizado, eu analiso no máximo 10 diagnósticos por semana. Quando as vagas fecham da semana, você entra numa lista de espera para a próxima semana. Mas se você está assistindo esse vídeo aqui ainda, significa que ainda tem vaga nesta semana, porque depois a gente tira o vídeo do ar. E isso pode mudar até amanhã. E quanto antes você receber o seu diagnóstico,
mais rápido você também começa a se reorganizar para fazer a sua virada de chave e trazer o seu trabalho aqui para o digital. Você pode continuar tentando descobrir tudo sozinho. Você pode continuar postando, ajustando, assistindo aula gratuita, comprando templates prontos, comprando agora prompts prontos. Ou você pode enxergar hoje, com clareza, o que você faz, o que você fala, o que você vende, colocar isso num bom outdoor, que é o feed, e aí você, de fato, trazer a sua autoridade de anos do presencial aqui para o digital. E mais, você não precisa ficar saindo, produzindo conteúdo como os outros. O que está na moda, você precisa aprender a sua forma de se comunicar no digital. E sim, é a sua rotina, é o seu jeito de levar o seu trabalho com excelência, autenticidade e autoridade aqui para o digital. É possível, tá? Fazer isso preservando autenticidade e diferencial. Eu garanto porque já são mais de 150 mentorados que já passaram por esse trabalho em menos de 2 anos, ok? Gente, o problema nunca foi apenas o Instagram, nunca foi apenas um conteúdo, nunca foi apenas um marketing. O problema sempre foi invisibilidade. Invisibilidade não se resolve trabalhando mais, se resolve sendo percebida. E para isso, vou te confessar uma coisa, você precisa de um empurrãozinho de coragem e compreensão de como trazer isso de uma forma com uma estética bonita, honrando toda a sua jornada. Se você sente que chegou a hora de ocupar esse espaço com mais clareza e começar de uma forma com uma boa análise, com base, clica no botão aqui embaixo, solicita o seu diagnóstico de posicionamento digital por esse valor que está aparecendo aqui neste momento. E para encerrar, eu preciso te dizer que comunicação com presença é o que transforma. Eu te espero receber o seu diagnóstico lá no meu e-mail para a gente conversar pelo WhatsApp daqui a 5 dias.